Bom, pessoal, eu vou falar sobre a questão do protecionismo ou liberalismo no comércio internacional, né? Eu venho assim de uma tendência político-econômica e vou tentar focar nisso. Estou focando o curso de mestrado em Direito Internacional. Protecionismo ou liberalismo? Por que esse debate? Algumas pessoas acreditam que protegendo a indústria local a ponto dela tornar-se competitiva, você está garantindo um futuro melhor para o seu país. Por exemplo, a gente pode comprar um material mais barato da China, mas se a gente desenvolver a nossa própria indústria, no futuro nossa indústria vai ficar tão competitiva quanto a da China. Como que isso funciona? Barreiras ao produto industrializado internacional, né? Restrição, o produto não entra simplesmente, ou então impostos, como por exemplo, cobrar um imposto sobre produtos importados que torne inviável a entrada desse produto, que torne esse produto menos competitivo, que dê oportunidade para o produto nacional, ou subsídios, que é pagar as empresas nacionais para que elas sejam tão competitivas quanto as internacionais. Já outra vertente, que é o liberalismo, imagina que a ideia é o seguinte: olha, vamos pensar o mundo como ele é hoje e cada nação vai se especializar naquilo que ela tem vocação. Então hoje, pensando no Brasil como um país com grande território, grande capacidade de produção rural, não faz sentido, por exemplo, o Brasil tentar refinar petróleo se as refinarias de petróleo de fora do Brasil são mais produtivas, né? Então, enquanto o protecionista pensaria, não, vamos tornar as nossas refinarias produtivas e competitivas, o liberal pensa, não, vamos mandar o petróleo bruto para fora, porque lá fora refinar vai acabar dando um ganho para todo mundo. Esse é o debate acerca do tema. O protecionista admite a vantagem imediata, mas teme a perpetuação do país como extrativista, apoia o amadurecimento da indústria interna, ainda que relativamente ineficiente. Então, esse que é o detalhe. O protecionista, ele concorda, obviamente, com números, ele não vai contestar números como, por exemplo, olha, é mais barato hoje enviar o óleo bruto, por exemplo, para os Estados Unidos e receber o produto refinado, mas isso vai perpetuar o país na condição de exportador de óleo bruto. Então, essa é a visão do protecionista. Já os liberais, eles se baseiam no raciocínio de que a especialização vai causar, né, através de raciocínios como a fronteira de possibilidade de produção, isso vai causar uma quantidade tão maior de produção que vai acabar beneficiando todo mundo. E o custo da ineficiência da indústria em desenvolvimento, ou seja, o custo que um país protecionista vai ter para levar a sua própria indústria a ser competitiva, vai ser tão alto que isso vai implicar, no geral, em prejuízo. Por isso, justificam que a liberação da fronteira, a liberação de importações, trará, eventualmente, indústrias internacionais mais eficazes que as protegidas internamente. Então, qual que é a visão dos liberais? Olha, libera as fronteiras, esquece essa coisa de proteger o desenvolvimento de uma indústria dentro do seu país. Ainda que seu país comece como extrativista, vai chegar um momento que empresas vão se aproveitar do seu país e vão se colocar dentro do seu país para produzir dentro do seu país, e o mundo vai desenvolver todo nessa ideia liberal. Por que agora eu começo a falar sobre a importância de uma pesquisa aprofundada sobre o tema? Porque essa pauta, ela sempre é levada de uma forma sensacionalista. Toda vez que se fala em protecionismo, faz-se uma alusão a comunismo, socialismo, e aí a gente tem frases do tipo, vai para Cuba, por que ninguém foge dos Estados Unidos para a Venezuela? Qual que é o salário mínimo da Venezuela? E essas comparações que vivem no imaginário popular, elas produzem uma visão muito distorcida a respeito do que pode ser a realidade, que até então eu não sei qual que é a realidade, que é exatamente o objeto da pesquisa, né? Eu trouxe aqui só para que as pessoas vejam como que é fácil você trabalhar apenas uma variável, né? Isolando a ideia do embargo econômico, isolando todas as outras variáveis. A gente tem aqui, salário mínimo na Venezuela chega a 4,6, mesmo com alta de 77%, 4,6 dólares. Bom, qual que é o ponto aqui? A Venezuela, ela
deixou de beneficiar o petróleo para focar na venda do petróleo e agora ela ainda sofre embargos econômicos, mas isso é um assunto de outro trabalho, né? Eu só estou contextualizando aqui. Hipótese: é possível determinar a partir do estudo dos registros históricos dos indicadores sociais e econômicos dos países em desenvolvimento o resultado da aplicação de políticas liberais contra a aplicação de políticas protecionistas. Então, a minha hipótese é exatamente sair da abstração. A gente não vai mais ficar nessa discussão do MBL com o pessoal da esquerda de que seria melhor assim, seria melhor daquele jeito, porque você não vai para Cuba, porque você não mora na Venezuela, um pobre nos Estados Unidos vive melhor do que um rico em Cuba. Não, a ideia não é essa. A ideia é exatamente partir para a pesquisa a respeito dos registros históricos do que tem sido produzido através dessas políticas econômicas. Então, objetivos, né? Estudar a diferença entre a aplicação de políticas liberais e políticas protecionistas em países em desenvolvimento. A ideia de liberais e protecionistas em relação à indústria, em relação ao comércio internacional, né? Não vou entrar em liberdades individuais, aborto, essas coisas não é isso não. Apenas falando de comércio internacional, protecionismo ou liberalismo. Então, objetivos agora decompostos: responder com base em dados históricos qual a melhor política externa para os países subdesenvolvidos, eu escrevi desenvolvidos aqui, mas aos países em desenvolvimento, flexionar a importância dos indicadores a fim de contemplar o interesse de diversos atores no sentido de responder a pergunta melhor para quem. Eu vou explicar mais para frente essa questão de flexionar os indicadores, produzir material que possa subsidiar de forma científica debates políticos acerca do tema. Então, para sair do vai para Cuba, a gente ter dados a respeito disso. Agora, a metodologia. Pares de países representativos, né? O grande problema que a gente tem no debate a respeito de políticas protecionistas ou políticas liberais é que normalmente se compara Estados Unidos com Venezuela. Qual que é o salário nos Estados Unidos? Qual que é o salário na Venezuela? Qual que é o PIB dos Estados Unidos? Qual que é o PIB de Cuba? Então, a ideia é encontrar pares representativos que tenham aquilo que nesse trabalho eu chamo de características naturais. São características que acompanham o país indiferente da política aplicada, né? Que são, por exemplo, tempo de descolonização, número atual de habitantes, clima, disponibilidade energética e disponibilidade de matéria-prima. É muito importante porque isso vai definir, obviamente, a vocação de cada país. Então, se o tempo de descolonização de um país é 300 anos, não faz sentido você comparar o desenvolvimento daquele país que tem um tempo de descolonização de 5 anos, né? Vivia uma guerra civil, tudo isso precisa ser considerado. Então, esses pares representativos, eles vão ter que seguir essas características naturais, né? No próximo passo, a ideia de criar uma escala de liberoprotecionismo definida para o período de foco do trabalho. O trabalho ainda não tem um período de foco porque isso é o objeto do estudo. Durante o tempo que eu for captando os dados, eu vou vendo, olha, os dados disponíveis são, né, para a maioria dos países que eu escolhi, são os últimos 10 anos. Tem dados disponíveis de 20 anos. Aí é possível, a partir daí, delimitar um tamanho de tempo que é possível trabalhar. Essa escala de liberoprotecionismo, ela é muito importante porque ela vai definir exatamente em que eixo que cada representante se encaixa, porque às vezes o país ele tem características protecionistas e características liberais, então você não pode dar o mesmo peso para esse país, para um país que é totalmente protecionista ou totalmente liberal. É preciso dar peso para cada critério natural, isso para fazer uma análise no final, e peso de acordo com a escala liberoprotecionista. Dados em planilha tipo Excel para fácil manipulação. Então, qual que é a ideia? Primeiro, a gente cria uma planilha e coloca lá os campos dos pesos, porque na hora de fazer a análise, depois de ter jogado todos esses dados dentro da planilha, a gente tem condição de falar, olha, e se eu der mais peso para a escala de liberoprotecionismo? E se eu der mais peso para essa escala de critério natural? Aí a gente vai tendo as respostas e tem condição de fazer, né, de literalizar os resultados numéricos, explicando se o PIB for considerado,
essa modalidade é melhor. Se a desigualdade social for considerada, essa modalidade é a melhor. Metodologia, avaliação de resultados socioeconômicos. Então, primeiro a gente escolhe os representantes por características naturais e agora a gente vai avaliar os representantes por resultados socioeconômicos, que são histórico de população, expectativa de vida, PIB, PIB per capita, o Gini, que é normalmente o menos conhecido popularmente, mas indica a diferença entre mais ricos e mais pobres, né? O Gini indica a redistribuição, a distribuição da renda. Então você tem o PIB per capita, ele pode ter um valor que não indica absolutamente nada, porque você pode ter uma ilha com 100 pessoas, se uma pessoa só possui todo o dinheiro dessa ilha, o PIB per capita vai continuar sendo aquele dinheiro daquela única pessoa dividido por 100. Em compensação, o Gini já indica como que esse dinheiro é distribuído pelas pessoas. E a gente tem também todos esses dados aqui estão dentro do Banco Mundial. A gente tem esse Human Capital Index, que é muito importante a gente colocar dentro da tabela, que ele já junta vários fatores e unindo vários fatores e a gente sobrepesando isso depois na análise, a gente tem condição de saber como que cada política influenciou nessa ideia aí de capital humano. E agora tem esse último dado que eu coloco, que é um dado que vai ser colocado na pesquisa, mas obviamente vai ser colocado para fim de análise, de forma que eu possa falar um resultado sem considerar esse dado e considerando esse dado, porque esse dado é de um think tank que tem interesses econômicos liberais, ou seja, ele é feito exatamente para estimular o liberalismo, que é o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation. Então, a visão que se tem a Heritage Foundation não tem um compromisso com a cientificidade, ela tem um compromisso com a criação de argumentos para o liberalismo, mas o índice vai ser colocado de forma que a gente possa responder também. Se considerado o índice da Heritage Foundation, a gente tem tal resultado. Bom, critério de avaliação, eu pulei um aqui. Critério de avaliação. São duas formas agora de avaliar esses resultados, né? Somatório dos resultados dos jogos entre os pares. No início a gente foi escalando pares de acordo com a representatividade. Então, os que estão em primeiro lugar são os que têm as características naturais mais próximas. E por isso, peso de característica natural, por exemplo, 99. Aquele que tem um peso um pouquinho menor vai para segundo e tal, até a partir de 10 e no máximo 20 pares de países. Então, a gente coloca esses países elencados e a partir de elencar esses países e ter os resultados socioeconômicos, a gente faz a avaliação do tipo X é melhor que Y quando o critério de maior peso é Z. Eu fiz questão de colocar X é maior que Y quando o critério de maior peso é Z, exatamente para dar ideia de imparcialidade, porque quem me conhece sabe que eu sou mais protecionista, sabe que eu sou de um viés mais nacionalista, menos liberal nesse sentido, mas para exemplificar, vamos pensar que o protecionismo é melhor do que o liberalismo quando o critério avaliado é o Gini. O liberalismo é melhor que o protecionismo em tantos por cento quando o critério avaliado é o PIB. Então, essas respostas, né, para cada um dado socioeconômico, a gente pode ter uma resposta diferente, simplesmente modificando os pesos na planilha do Excel, né? Critério de avaliação 2. Nesse critério de avaliação 2, em todos os momentos de avaliação, a gente não avalia o país num ponto no tempo, por exemplo, hoje, né? Hoje a gente tem um Brasil que está adotando uma política liberal, mas a gente tem um Brasil ao redor, né, o Brasil durante esse período de tempo. Então, o critério de avaliação, ele considera esses fragmentos de políticas. Por exemplo, no Brasil, a gente teve um período do governo militar que foi muito protecionista, tentou desenvolver uma indústria interna. Depois a gente teve Fernando Henrique, depois a gente teve um Sarney e um Fernando Henrique. A gente teve um Itamar, que tiveram políticas liberais. Depois a gente teve um governo do PT, que apesar de ter políticas liberais, também investiu na indústria interna. Agora a gente volta para um governo Temer-Bolsonaro, que já parte para um liberalismo, para uma ideia de um Brasil mais rural. Isso sem fazer nenhuma análise, é só um exemplo para vocês entenderem que é preciso fragmentar
o tempo estudado e dá para cada bloco de tempo, em cada país, uma característica, o que significa que não é possível pegar e dizer o Brasil é protecionista. Não, peraí, o Brasil é protecionista do período tal a tal, é liberal do período tal a tal, mas não é simplesmente protecionista ou liberal. Né? Através de um critério matemático é possível dizer que na escala de libero-protecionismo, durante o período do governo Fernando Henrique, o Brasil estava, por exemplo, em 60% liberal. Né? Isso é exatamente o objeto de estudo, né? Através de tarifas de tarifas de importação, políticas de subsídio, essas coisas, a gente consegue criar uma metodologia para dar esse tipo de valor para essa escala de libero-protecionismo. Então, para o mesmo país, vários graus de libero-protecionismo e o que a gente faz? Coloca todos esses de 20 a 40 países numa tabela e aí a gente tem condição de colocar um cálculo, uma fórmula para calcular quais foram os resultados socioeconômicos na adoção dessas diferentes políticas, né, de implementação de liberalismo ou implementação de protecionismo. Bom, partindo para o cronograma, tudo isso que eu falei parece que é uma coisa extremamente complexa, porque parece que é um trabalho de extrema captura de dados, um trabalho profundo, mas, na verdade, tudo isso são coisas automatizadas que a gente parte de um modelo do Excel e, a partir daquele modelo do Excel, a gente vai coletando os dados que estão no Banco Mundial e vai colocando esses dados nesse modelo do Excel e, a partir daí, a gente tem condições de simplesmente modificando os valores de pesos, obter resultados imediatos. Então, essa planilha aqui de cronograma para 4 meses parece que é uma coisa assim subdimensionada, mas na verdade não é. A gente tem, primeiro, criação das tabelas do Excel para inserção de dados e escolha dos pares por dados naturais. Eu coloco isso como um trabalho de 1 mês, considerando um trabalho de 1 mês, 8 horas por dia, 5 dias por semana. Levantamento de dados socioeconômicos por período e inserção na tabela do Excel. Essa é a parte mais difícil, realmente, porque você precisa de estudar cada país escolhido, separar os períodos desses países escolhidos. Olha, durante a política do governo tal, ele era tantos por cento liberal, durante a política do governo tal, ele era tantos por cento, e aí você separa esse período de estudo em pequenos blocos para julgar dentro da planilha. Então, esse é realmente o trabalho a parte mais pesada do trabalho. Leitura, manipulação de pesos e transcrição dos resultados, que é uma parte extremamente simples, depois de que os dados já estão inseridos na tabela do Excel. A única coisa que você vai fazer para responder qual o melhor resultado para aumentar o PIB, eu vou ter que dar mais peso para o dado PIB, né? Eu vou modificar pesos, isso é um trabalho extremamente rápido. Leitura, manipulação de pesos e transcrição dos resultados considerando dados dos think tanks. Então, o que é interessante que eu penso para gerar, né, um trabalho realmente útil para a sociedade nesse ponto? A gente responde os dados de acordo com os resultados históricos desses países e a gente faz uma parte do trabalho em que a gente responde os dados de acordo com aquilo que é disponibilizado pelos think tanks, que é hoje a fonte de informação a respeito disso, como, por exemplo, o ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation é como se fosse um ranking de performance industrial dos países. Então, o país que está melhor, eles colocam como ranking de melhor atividade, melhor liberdade econômica. Será que isso é verdade? Então, uma comparação entre o conhecimento que é disponibilizado pelas agências think tanks com o resultado que é observado nas políticas dos países ao longo do tempo. E a descrição em texto dos resultados obtidos, né? E eu agradeço a vocês e coloco aqui uma coisa que parece brincadeira, mas não é. E lembrem-se, tem sempre como piorar. A ciência está em declínio. Estamos vivendo o pior momento da ciência. Estamos vivendo a era do fake news. Aí eu ilustro isso com essa pesquisa do Datafolha, que fala que 7% dos brasileiros afirmam que Terra é plana. Então, muito obrigado e a ideia é essa aí. Muito bom, Leonardo, muito bom. Vamos lá. Contribuições aí para o Leonardo, galera.
Tem uma sugestão, uma dica para o Leonardo para otimizar os dados dele, criação de cenários, modelos, ele buscar a inteligência artificial. Ele pode fazer isso aí em menor tempo e, inclusive, conseguir outros atributos, variáveis para ele ampliar o trabalho dele. Então, como recomendação, você pode criar cenários, modelos. Você vai pegar toda essa tabela que você tem no Excel, vai colocar no Machine Learning, ele vai treinar, você vai treinar pelas árvores de conhecimento e vai te dar cenários, modelos, perspectivas, análise, tudo em formas gráficas, de diferentes formas, você pode imaginar. E para enriquecer o teu trabalho. Essa é a dica que eu tenho para lhe dar e meus parabéns. Obrigado, eu vou inclusive entrar em contato com você para poder pedir material de estudo sobre isso aí. Que talvez eu faça esse trabalho como dissertação. Vou pedir opinião ainda para o Alfredo, para o Felipe, mas talvez seja esse realmente o trabalho que eu faça para dissertação. Tudo bem. Muito bom. Mais contribuições aí? Léo, me parece assim bem amarrado, né? A exposição ela vai revelando aos poucos, né? Curioso isso, assim. A proposta da pesquisa. Eu anotei algumas coisas aqui e aí ao longo da exposição você foi respondendo, né? Por exemplo, você fala que no objetivo você vai analisar os dados históricos. Aí depois lá na frente você me diz bonitinho como é que vai ser, né? Achei bem interessante a ideia da escala. Cara, se você chegar numa escala, vai ser uma dissertação de mestrado com cara de tese de doutorado, né? Porque você vai propor uma parada absolutamente original e isso é muito, muito interessante. Então, se você conseguir entregar uma escala em nível de dissertação, sabe? Porque qual é a questão da dissertação? É que, em geral, a gente tem pouco tempo, né? Não é que a pessoa não tenha condições de entregar algo de qualidade e aprofundado e original, mas às vezes é porque tem menos tempo do que a tese, né? Tese tu tem 4 anos, dá para viajar, dá para aproveitar a vida, mas a dissertação é loucura, porque tem disciplina, tem um monte de coisa, e aí às vezes a gente promete menos na dissertação por conta dessa limitação temporal. Mas se você conseguir entregar essa escala, cara, vai ser uma dissertação com cara de tese, né? Eu entendi a lógica do período de foco, né? De você não ter a priori isso. Eu acho que se você for levar isso para frente, em termos de dissertação, vai valer uma pesquisa exploratóriazinha rápida só para ver como é que está isso, né? Como é que está o contexto desses materiais aí, se você vai conseguir ter viabilidade para analisar, né? Não é esperado aqui na disciplina que você faça essa pesquisa exploratória, mas na dissertação acho que cabe no momento que você for qualificar isso, né? E eu entendi a parada de como você vai concatenar tudo, né? Porque são dados de origem diferente, com metodologias diferentes e com modos de interpretar diferente. Mas é muito legal, assim, a concatenação desses dados e isso gerar depois uma escala fica ainda mais top, né? Então, parabéns aí. Obrigado. Posso falar? Bom dia. O William vai contribuir aí. Bom dia. Parabéns aí, Leonardo. Achei o assunto fantástico, muito legal. Também sou um idealista aí desse quadro que tu montaste. Uma coisa que me chamou a atenção, talvez no teu trabalho até tenha, eu não consegui entender muito bem a delimitação de quais países tu pretende pesquisar, ou se assim serão ranqueados, né, de forma global. Eu fiquei na dúvida do enfoque da pesquisa em relação aos locais onde tu vai situar essa diferenciação. Queria até que tu, de repente, respondesse, explicasse, esclarecesse sobre isso. Tá, eu vou explicar porque eu passei realmente corrido por causa dos 15 minutos, mas a ideia é criar pares representativos. Qual que é a ideia?
Deixa eu trazer para essa parte aqui. Qual que é o grande problema que a gente tem hoje? É que todo o debate acerca do tema, ele compara monstros compara monstros com micróbios, né? Tipo, compara Estados Unidos com Venezuela e fala sobre o salário nos Estados Unidos, salário na Venezuela. Então, o que eu pensei foi a ideia de criar pares representativos baseados em características naturais. Como assim características naturais, né? Olha, os países estudados são os países que foram colônias, né? Porque essa implementação ela é pretendida para analisar qual a política a ser adotada por países em desenvolvimento. A gente não vai falar de um Japão que já tem uma indústria desenvolvida, por exemplo. Então, conta muito, né, nesse caso. Como que eu vou escolher os países? Eu vou escolher pares que mais tenham semelhança. Tempo de descolonização é um critério. Número de habitantes, né, porque é o capital humano para trabalhar nesse sentido. O clima, porque o clima define, por exemplo, se você pode plantar ou se você não tem condições de plantar e você vai ser obrigado a investir, por exemplo, em uma indústria. E a disponibilidade energética, porque às vezes, olha, eu tenho muita matéria-prima, mas não tenho nenhuma fonte de energia para beneficiar, então também não tem jeito de montar uma indústria. Né? E a disponibilidade de matéria-prima, né? Eu tenho um solo inútil ou eu tenho um solo rico em determinados materiais que eu possa beneficiar. Por exemplo, o Brasil tem o pré-sal. Seria interessante para o Brasil beneficiar o pré-sal ou vender o óleo bruto para ser beneficiado fora. Então, o que é a escolha dos pares? Eu não vou pegar e colocar, vamos comparar Estados Unidos, né, os dados que são aí a gente passa já para os dados sociais, PIB, Gini, dos Estados Unidos com o da Venezuela. A ideia não é isso, porque não tem nada a ver um país com o outro, não tem nada a ver Estados Unidos com Cuba. Então não dá para comparar esses dois países. Eu vou comparar, por exemplo, um país de 20 mil habitantes que tenha disponibilidade de matéria-prima, disponibilidade energética semelhante com outro país de 20 mil habitantes, aproximadamente, que tenha as mesmas disponibilidades. Esse aqui adotou tantos por cento de liberalismo, esse aqui adotou tantos por cento de protecionismo. No final das contas, através da utilização de fórmulas matemáticas nas quais eu posso colocar o peso, eu consigo ter uma resposta, por exemplo, de performance em relação a determinados temas. Porque quando a gente pensa nos atores envolvidos, a gente pensa que cada ator tem um interesse. Por exemplo, no Brasil, o interesse óbvio, talvez não compreendido da classe mais baixa, é o interesse da redistribuição de renda. Nós temos 67% de famílias no Brasil que vivem com menos de R$2.000 por mês, isso antes da crise. Então aí você imagina, qual que é o interesse óbvio de uma situação política no Brasil? É a distribuição de renda, mas o povo não sabe disso. O povo acha que distribuição de renda é tratar de vagabundo, não entende que é uma educação pública, saúde pública e etc. Mas a partir dessa ideia, desse confronto desses países com relação às características naturais, a gente vê os resultados socioeconômicos e a gente responde, olha, tendo como prioridade o Gini, que demonstra aí a redução na desigualdade social, a gente tem que o protecionismo é melhor. Por exemplo, mas se o resultado for simplesmente o PIB, né, se você vai levar em conta apenas o PIB, mesmo que esse PIB fique nas mãos de 1% da população, que é o grande problema do liberalismo nesse ponto, realmente o liberalismo é mais interessante. Então, é responder a partir de critérios naturais, juntar dois países e comparar a partir de critérios naturais, né? Os dois têm as mesmas condições de brigar, vamos pensar, duas pessoas com o mesmo porte físico, e qual foi o treinamento mais adequado para na hora do combate um combatente vencer o outro, né? Seria essa a ideia. Como é que eu vou escolher esses países, né? É uma pesquisa, realmente a partir de histórico de descolonização. Depois do histórico de descolonização, o número de habitantes, né, colocando tudo isso em ordem, utilizando aí um tipo de inteligência artificial para simplesmente ir ordenando, para me ajudar a colocar os pares lado a lado.
e depois fazer essa pesquisa dentro da política daqueles países, dos períodos em que a gente teve a aplicação de políticas mais liberais, de políticas mais protecionistas, de políticas de subsídio, por exemplo, de políticas de investimento na indústria nacional, como a gente teve, por exemplo, durante o governo militar, para depois de decompor tudo isso, a gente chegar a fórmulas econométricas, a fórmulas matemáticas que consigam responder essas perguntas de uma forma mais quantizada, para depois literalizar, né, para ficar de uma forma mais aberta e disponível para o debate.